do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, estamos com muita alegria nessa noite, pela bênção concedida da parte do nosso Deus, para estarmos aqui reunidos para, uma vez mais, estudar, meditar na palavra de Deus, que é de grande valia para a nossa vida espiritual. Quero pedir aos meus amados irmãos que deem total atenção, não deixe o seu pensamento ficar vagueando de um lado para o outro, mas concentre-se na palavra de Deus, com toda a reverência que um cristão deve dar à palavra, porque no momento da explanação da palavra é Deus falando. E nós precisamos ser reverentes diante do nosso Deus. Então, isso nós aprendemos de então. E também quero pedir aos meus irmãos que não tire os olhos da Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta para que nós estejamos passeando por ela, trazendo à luz das Escrituras esse estudo que nós estaremos ministrando nesta noite, que vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Na quinta passada, nós estudamos de forma muito clara e objetiva sobre a doutrina da Trindade. Hoje, meditaremos sobre a doutrina do Espírito Santo. Vamos ler o texto base, que é João, capítulo 14, versículo de número 16 e o versículo de número 17, que é o texto base para o nosso estudo nesta noite. João, capítulo de número 14, versículo 16, versículo 17. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão localizando o texto, quero pedir aos meus irmãos que estão participando desses estudos, convide outros irmãos para que possam estar. Nós estamos trazendo a base, a solidez, a estrutura que todo cristão precisa ter. Então os irmãos vão ver o quanto será edificante esta série de estudo que traremos, pelo menos aí uns 3 meses, nós vamos estar só na doutrinação. Amém, meus irmãos? Que é a base fundamental de todos os cristãos. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Nos diz assim a palavra de Deus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará curve a sua cabeça, oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais estamos aqui, Senhor, para ouvir da tua palavra. Espírito Santo, nosso amigo, conselheiro, nós pedimos o teu auxílio direto, a iluminação que vem do Senhor, para sermos vaso útil nesta noite, para trazer esta palavra, para trazer a mensagem, para a edificação das nossas vidas. Louvado seja Deus para sempre. Meus queridos e amados irmãos, por isso eu disse para os irmãos que é importante que os irmãos não percam nenhuma quinta-feira, para que os irmãos estejam
sobre as três pessoas. Hoje nós iremos tratar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Primeira coisa que nós já aprendemos é que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, mas o Espírito Santo, ele atua de forma ativa na vida do crente. Então, o Espírito Santo, ele não é uma força, também não é uma energia, como alguns classificam por aí. Mas o Espírito Santo, ele tem personalidade. E ele atua de forma ativa na vida dos cristãos e na vida da igreja. Então, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é essencial para quem deseja viver uma vida plena, poderosa e frutífera. O Espírito Santo, ele é necessário para quem quer viver uma vida plena e frutífera, ou quero também ser mais radical nessa noite e dizer, irmãos, sem o Espírito Santo não existe uma fé sólida, verdadeira. O Espírito Santo é quem trabalha em nós. Nós precisamos entender algo tão importante acerca da pessoa do Espírito Santo, para que nós venhamos entender. E como nós aprendemos no estudo passado que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são coiguais, têm a mesma essência. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus. Não há nenhum maior do que o outro. São todos iguais. Trabalham em harmonia. Mas cada um tem a sua forma de operar e o seu tempo de operar. E nós observamos algo interessante. A Bíblia fala do Pai. Vou deixar mais para frente para me entrar um pouquinho. Fala de Jesus. Quem é Jesus? Só para nós entendermos algo aqui interessante. Quem é Jesus? Jesus é o Emanuel. O profeta Isaías diz que ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Jesus esteve com os discípulos, andou com os discípulos, consolou os discípulos, ensinou os discípulos, estava do lado dos discípulos. Quando Jesus morre na cruz, agora Jesus vai ascender aos céus, e ele diz para os seus discípulos, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele diz aqui, João capítulo 14, são palavras de Jesus, e eu rogarei ao Pai, ele vos enviará o outro Consolador. E a Bíblia diz que no tempo certo, o Espírito Santo vem. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. O que nós temos que entender, algo aqui lindo e maravilhoso. Nós podemos dizer hoje, nós estamos na última dispensação. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E há uma diferença. Quando Jesus esteve aqui com os discípulos, era Deus conosco. Jesus estava aqui, abraçava os discípulos, aconselhava, conversava. Há uma diferença quando o outro Consolador, o Paracletos, aquele que é igual, tem a mesma essência, é o mesmo Deus, que é o Espírito Santo. Agora nós observamos uma diferença. Agora não é Deus conosco. Quando o Espírito Santo vem, não é Deus conosco. O que é agora? Agora é Deus em mim. O Espírito Santo, ele vem tabercular em nós. Por isso que Paulo diz que nós somos o quê?
templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Então Jesus, enquanto aqui estava ao lado, estava junto, era Deus conosco. Mas agora o Espírito Santo veio, taberculou em nós. O Espírito Santo não está ao lado, o Espírito Santo não está longe, mas o Espírito Santo está onde, igreja? O Espírito Santo está dentro de nós. Quantos podem glorificar a Deus? Há funções diferentes. Então o Espírito Santo taberculou em nós, está dentro de nós. E isto é maravilhoso, glória a Deus. Isto é bom, glória a Deus, mas nos gera algumas preocupações. O zelo, o cuidado que nós devemos ter. Mas nós iremos entrar no tema que é a doutrina do Espírito Santo. O que é que a doutrina? Doutrina é ensino, irmão. É estudo. O que é que esse estudo sobre o Espírito Santo? Ele vai nos ensinar. Nós vamos aprender nessa noite, primeiro, quem é o Espírito Santo? Você vai entender e aprender nesta noite quem é o Espírito Santo. Quem é esse teu amigo? Quem é esse nosso amigo? Quem é essa terceira pessoa? Você também, nós vamos aprender as funções do Espírito Santo e como o Espírito Santo age na vida do crente. Nós vamos entender a atuação, louvado seja o nome do Senhor, do Espírito Santo na vida do crente. Hoje você vai entender que é impossível ser crente sem o Espírito Santo. Muitos ignoram o Espírito Santo. Muitos não compreendem a sua presença e atuação. E vivem uma vida fraca. Vivem uma vida pobre espiritualmente. Vivem uma vida sem plenitude cristã, sem a presença do Espírito Santo. Eu quero dizer para os irmãos, para que nós interioramos isso dentro de nós. Irmão querido, um crente sem a presença, ou seja, sem o Espírito Santo ativamente na sua vida, é como um carro sem motor. Um crente sem a presença do Espírito Santo é como uma moto sem combustível. Você já viu uma moto sem combustível ter força para avançar? Você já viu um carro sem motor, irmão Jefferson, ele sair do lugar? Não. Então nós vamos aprender nesta noite, irmãos, que quem dá força ao crente, quem faz o crente sentir alegria, quem faz o crente sentir vontade de orar, quem faz o crente sentir vontade de ler a palavra, quem faz o crente sentir vontade de consagrar, quem faz o crente sentir vontade de congregar, é o doce Espírito Santo que faz, que dá força, que dá graça. O crente que não tem a presença do Espírito Santo, ele é apagado, ele é morto, ele é sonolento, ele é desmotivado, ele é vazio, ele não tem alegria. Nessa noite nós precisamos entender por que eu estou vazio, por que eu estou frio, por que eu não tenho alegria dentro de mim, por que eu não tenho vontade de ir para a igreja, por que eu não tenho vontade de orar, por que eu não tenho vontade de alegria, de estar na casa de Deus. Reveja a tua vida. Analise se o Espírito Santo ainda está aí. Porque quando ele está dentro de nós, há um desejo profundo que a gente tem,
que a gente não vê a hora de estar louvando, de estar adorando. Abre a palavra, está chorando, vai orar, está chorando, está se alegrando, tem vontade de falar em mistério. A vontade dele é estar na presença de Deus. Quem ainda tem o Espírito Santo aí, levante a mão. Não deixe o Espírito Santo ir embora. Nós vamos, em primeiro passo, aprender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, primeiramente, ele é Deus. Nós já falamos, já aprendemos isso. E também o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui, porque enquanto eu estava comendo essa palavra, o Espírito Santo me deu uma iluminação que eu quero deixar para a igreja. Como a Bíblia é completa, como Deus é completo, como a palavra é completa. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, arquiteto do universo, criador de todas as coisas. O Pai foi aquele que preparou tudo, inclusive ele foi o autor da própria salvação. Jesus foi aquele que executou o plano do Pai, dando a vida na cruz do Calvário. Agora estamos na dispensação do Espírito Santo. Observe uma coisa: o tempo do Pai, o tempo do Filho, nós estamos na última fase. É inevitável nós pensarmos e dizermos: nós estamos vivendo a última geração. Porque nós estamos na última dispensação, que é do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, o Pai inicia, Jesus dá continuidade e o Espírito Santo dá o fechamento. O Espírito Santo, ele vem fechar, ele vem selar. É a última dispensação em que nós estamos vivendo. Por isso eu quero dizer para a igreja nessa noite, em alto e bom som, que Jesus está voltando. Aí nós vamos lembrar da palavra, nós vamos lembrar do que a Bíblia nos diz, nós vamos lembrar da necessidade de ter o azeite, porque o noivo está voltando, porque o noivo está chegando. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa, nós estamos no tempo dele, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Abre a tua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 4, 3 e 4. Nós iremos observar que ali foram levar as ofertas diante dos discípulos. E a Bíblia nos fala que Ananias e a sua esposa, eles negaram o valor total daquilo que eles venderam as propriedades. E eles chegaram lá e omitiram o valor total. E a Bíblia nos diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E sendo que ele mentiu ao Espírito Santo, ele mentiu justamente a Deus. Então a Bíblia está nos dizendo que o Espírito Santo, ele é Deus. Quando eles mentem ao Espírito Santo, eles estão mentindo ao próprio Deus. Então, quem estudou
no estudo passado, não tem dúvida como isto acontece. Ainda como eu falei, que não teremos condições de trazer uma explicação, teologicamente falando, para esclarecer de forma mais ampla, mas nós seguimos os sinais bíblicos que a Bíblia nos dá acerca dessas três pessoas que são um só Deus. Então, primeira coisa, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é... A igreja está me ouvindo? O Espírito Santo, ele é... O Espírito Santo, ele é... Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é... Os irmãos podem abrir a boca com vontade, que eu sei que aí os irmãos, antes de vir para a igreja, meteram um lanche, eu sei disso. Glória a Deus. Segunda coisa que nós vamos aprender nesta noite. Primeiro, que o Espírito Santo, ele é Deus. Segunda coisa que nós iremos aprender é que o Espírito Santo, ele possui atributos divinos, como onisciência, onipotência, onipresença e eternidade. Onisciência, ele sabe de tudo. Onipotência, ele tem todo o poder. E onipresença, ele está em todos os lugares. Quem são estes atributos? Estes atributos são conhecidos teologicamente como atributos incomunicáveis. Somente Deus os tem. Então o Espírito Santo, ele é Deus, porque ele tem estes 4 atributos. E o último atributo é a eternidade. Aprendamos nesta noite, somente Deus é eterno. Ninguém mais é eterno. Mas o que é eterno, irmãos? Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. O homem foi criado, o universo foi criado, os anjos foram criados, vieram a existir, mas a Bíblia diz que onde que houvesse dia, Deus era, Deus é o eu sou, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele é eterno. Então nós estamos aprendendo que o Espírito Santo, ele tem esses atributos, que são atributos incomunicáveis, que nenhuma outra pessoa ou outro ser pode os ter. Então nós vamos para as Escrituras, para conferir se isto de fato é verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está ligado, diz aleluia. Quem está feliz, diz eu quero mais. Então receba aí nessa noite, da alegria do Espírito, para você receber esta palavra, da alegria do Espírito, para você sentir alegria, sentir gozo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 11. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, para todos sempre. 1 Coríntios capítulo de número 2, nós vamos ver do versículo 10 ao versículo 11, a Bíblia nos diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ou seja, conhece tudo, ainda as profundezas de Deus, mas ele conhece. Versículo 11: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece todas as coisas, e sendo Deus, ele é
eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Davi? Davi disse: se eu subir, estou pertinho de ti, e se eu descer nas profundezas, lá o Senhor também está, o Espírito Santo também está. Louvado seja Deus para todo sempre, glorificado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele é Deus, ele possui os atributos incomunicáveis, como onisciência, onipotência, onipresente e eternidade. Também nós iremos aprender agora que o Espírito Santo, ele tem personalidade. O que é isso? O Espírito Santo, ele tem personalidade. Se ele tem personalidade, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo tem personalidade. E a Bíblia vai nos ensinar acerca disso. Ele é uma pessoa. E o Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo, ele guia. O Espírito Santo consola. O Espírito Santo se entristece. E o Espírito Santo fala. Vamos repetir para nós gravar. Se você tem a caneta, vai anotando. Para você entender quem é o teu amigo Espírito Santo. Ele não é uma energia aí que faz você sentir arrepio. Ele é uma pessoa. Ele é um amigo. Ele é o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor, que taberculou em nós, que está em nós, que vive em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos repetir comigo: o Espírito Santo ensina. Mais alto. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo guia. O Espírito Santo consola. O Espírito Santo se entristece. E o Espírito Santo fala. Abre a tua Bíblia. João 14, versículo 26. Nós vamos entender esta palavra. João, capítulo de número 14, versículo de número 26. A Bíblia diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos o quê? Vos o quê? O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite te ensinando. O Espírito Santo está aqui falando conosco através da palavra. Ele está ensinando a nós a palavra. Olha que coisa maravilhosa no versículo 26. Ele nos ensinará todas as coisas que ele vos para lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Espírito Santo, outro Consolador, missionário João, a Bíblia está dizendo que ele não vem falar coisas novas, mas ele vem falar aquilo que Jesus, aquilo que o Pai já tinha falado, e ele vinha trazer a memória, ele vinha lembrar a palavra de novo. Louvado seja Deus. Por isso eu quero dizer nessa noite, você não veio aqui para ouvir algo novo, você veio aqui para ouvir a palavra de novo, que o Espírito Santo está repetindo ao teu coração. Tudo aquilo que você já ouviu, o Espírito Santo está ensinando nessa noite. Quantos têm prazer de ouvir? Quantos têm prazer de ouvir? Aleluia. Abre a tua boca nessa noite e diz: eu tenho prazer de ouvir o Espírito falar comigo. Oh, aleluia.
Abre a tua boca santa, adora o Espírito Santo aqui, porque Ele é Deus. Você que tem prazer de ouvir o Espírito Santo falar, você que tem prazer de ouvir o Espírito Santo, aleluia, falar contigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, o Espírito Santo que veio, que está em nós, ele não é mudo, mas ele fala, ele fala, ele fala, ele ensina. Pastor, eu quero ser ensinado. O Espírito Santo te ensina. Se alguém quer ensinar a palavra de Deus para você, o Espírito Santo querendo te ensinar. É a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo, ele guia. Ele é uma pessoa, hein? O Espírito Santo, ele guia. Aí mesmo no Evangelho de João, aonde você está, versículo de número 13, você vai ver João, capítulo de número 13, capítulo de número 16, versículo de número 13, você vai entender o que é que a palavra de Deus vai nos ensinar. João capítulo 16, versículo de número 13, a Bíblia nos diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falarás de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele é o que para o crente? Ele é o guia do crente. É o Espírito Santo que vai nos guiando. Às vezes nós queremos teimar, tomar uma direção, um caminho, aí o Espírito Santo está lá dizendo: não vai para aí, eu sou o teu guia, eu sou o teu Deus, eu te ensino, eu te conduzo. Aquela vontade, aquele desejo de ir para algum lugar, e automaticamente o Senhor tira do teu coração, porque é o Espírito Santo te guiando, porque o Espírito Santo é um guia. Então, irmão, aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito. Aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito. Então você tem que interiorizar: eu não ando mais de qualquer maneira, porque o Espírito Santo é quem me guia. Então quem te dá as ordens para você caminhar hoje não é o teu amigo de faculdade, não é o teu vizinho, não. Quem te dá orientação, quem te guia hoje é o Espírito Santo de Deus. Quantos pode glorificar? Porque o Espírito Santo, ele guia. Aleluia. Olha como é bom, irmãos, conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ensina, o Espírito Santo, ele guia, o Espírito Santo, ele fala. Abre a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 29. Você vai ver quem é o Espírito Santo. Vai marcando para você meditar em casa, para você estudar mais ainda em casa. Aleluia. O Espírito Santo, ele fala. Atos 8, 29, a Bíblia vai nos dizer desta forma: e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. O Espírito Santo, Filipe está indo, tem o eunuco dentro do carro, sem entender as Escrituras. O Espírito Santo fala para Filipe: vai lá, te aproxima dele, te achega a ele e ensina a ele a palavra de Deus. O Espírito Santo diz para Filipe: vai lá, ensina a ele. Sabe aquele desejo que você tem, aquela vontade que você sente de ir na casa de alguém,
Para falar de Deus, é o Espírito Santo falando contigo, é o Espírito Santo te mandando, é o Espírito Santo dizendo: meu filho, vai lá, prega para ele, ensina, porque o Espírito Santo, ele fala. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 2. A Bíblia vai nos falar também na mesma temática. Atos dos Apóstolos 15, 2, a Bíblia diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão, que o Espírito Santo, ele orienta que Paulo e Barnabé sejam separados. O Espírito Santo, ele é aquele que fala. E para encerrar, o Espírito Santo, ele é aquele que consola quando nós estamos tristes. João, capítulo de número 14, versículo de número 16, a Bíblia nos diz que ele é o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, que o Espírito Santo, ele é Deus, que o Espírito Santo, ele ensina, que o Espírito Santo, ele guia, que o Espírito Santo, ele fala, e que o Espírito Santo, ele consola. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos queridos, não há como nós ignorarmos o Espírito Santo. Ignorar o Espírito Santo é ignorar a própria presença de Deus. Por isso, a igreja, nós precisamos buscar incessantemente a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos buscar incessantemente o Espírito Santo. Então, primeira coisa, o Espírito Santo, ele é Deus. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui nessa noite é que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida do crente. Como é que o Espírito Santo trabalha em nós? Qual é a obra que o Espírito Santo faz na vida do crente? O Espírito Santo, irmãos, como eu já falei, ele veio para concluir a obra. Jesus morreu na cruz, fez o sacrifício. E o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação no pecador. Por isso que muita gente se engana e diz: Jesus morreu na cruz por nós, então eu estou salvo, porque Jesus não, Jesus morreu, fez o sacrifício é a garantia, mas agora quem aplica em nós é o Espírito Santo. Quem vai nos dizer isso é a Bíblia. Então, qual é a obra que o Espírito Santo faz em nós? Primeiro, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a primeira obra? Repitam comigo, irmãos, qual é a primeira obra que o Espírito Santo faz na vida do crente? Primeiro, ele depois ele faz o quê? Convence entendamos uma coisa. Primeira coisa que o Espírito faz é nos convencer que somos pecadores. Essa é a primeira coisa. Então o Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores. Quando nós entendemos que somos pecadores, reconhecemos que é impossível nós revertermos a nossa situação. Se eu sou pecador, eu preciso me arrepender.
Aí ele vai, me convence do pecado, para que haja arrependimento. Depois ele vai convencer o homem da justiça de Deus. Como é que o Espírito Santo, ele vai me convencer da justiça? Nós vamos aprender algo interessante, que é um gatilho para que todo salvo entenda isto. Ele vai convencer o homem da justiça divina, da justiça de Deus. Ele vai mostrar o quanto Deus é amoroso. Ele vai mostrar o quanto Deus é bom. Ele vai mostrar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é longânimo, mas ele também vai mostrar o quanto Deus é justo. Porque o Espírito Santo vai nos mostrar que a balança de Deus, ela não é assim. Ele vai mostrar que a balança de Deus é assim. Deus, ele é amoroso, Deus é bom, Deus é justo, mas ele também é justiça. Aí ele convence que o homem, que Deus é justo. Ele convence da justiça de Deus. Deus é amoroso, mas Deus é justiça. Eu preciso ser justificado. Para quê? Porque ele está dizendo, somente através da justificação, reconhecendo que Deus é justo, Deus não vai abrir uma portinha, irmão, aprenda isso. Deus não vai abrir uma portinha, não vai existir nenhum advogado que pode chegar e dizer, não, aqui na lei de Deus tem uma brecha que eu posso defender o meu cliente. Até mesmo porque quem é advogado hoje, que é o próprio Cristo, a Bíblia diz que naquele dia ele será juiz. Então a justiça de Deus, ela é implacável, não haverá escape. Tem que haver arrependimento, conversão dos seus pecados, entender a justiça de Deus, que ele é bom, mas ele é justo. Aí ele diz que ele vai convencer do juízo. Por quê? Porque se você não reconhecer que Deus é bom e Deus é justo, e que se você não mudar de vida, o juízo de Deus te espera. Nós temos que entender que o juízo final não é para a igreja, é só para aqueles que permaneceram nos seus pecados e nas suas práticas. Mas aquele que arrepende-se e olha para Jesus, a Bíblia diz que ele não vai, mas o Espírito Santo já está mostrando, o Espírito Santo está ensinando, o Espírito Santo está deixando bem claro para o crente. Quem ainda está aí, diga glória a Deus. Não é difícil dar glória a Deus, né, irmão? Quando o Espírito Santo, quando a palavra de Deus. Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele convence. A Bíblia diz em João 16:8, a Bíblia nos diz, aleluia, João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está dizendo, tem que haver arrependimento. Deus é justo, apesar de ser amoroso, e o juízo está vindo aí. Eu sou o escape, eu sou o Espírito que veio para executar. Aleluia, quem está me ouvindo diga amém. Segunda coisa, segunda obra que o Espírito faz no crente, ele regenera, ele sela no momento da salvação. O Espírito Santo, ele regenera. Eu fui pesquisar, irmãos, o que é regeneração. O que é ser regenerado? O que é uma pessoa regenerada? A palavra regeneração, no Novo Testamento, que vem do grego, é uma palavra um pouco estranha, que significa paligenísia.
esta palavra que vem do grego, que ela é formada por duas palavras. Grave isto no seu coração. Ela é formada por palen, a primeira parte, que significa o quê? De novo, novamente, ou seja, outra vez. E Gênesis, que significa origem, nascimento. Então, a palavra regeneração, ela significa literalmente nascer de novo, ou renovação. Então o Espírito Santo, ele faz o que em nós? O Espírito Santo, ele regenera. É o Espírito Santo que faz o crente nascer de novo. Sem o Espírito Santo, não há novo nascimento. Não tem como nascer de novo. Sem o Espírito Santo, não tem como haver um novo nascimento. Então o Espírito Santo, ele faz você nascer de novo. O que é nascer de novo? Pensar diferente, andar diferente, ver diferente, sentir diferente, andar diferente. Ei, irmãos, quem está me ouvindo, diga amém. Se nós nascemos de novo, não podemos mais andar como andávamos, não podemos mais ver como víamos, não podemos sentir mais como sentíamos, porque nós nascemos de novo. O Espírito Santo trabalhou em nós, o Espírito Santo pôs a coisa em ordem, o Espírito Santo mudou, o Espírito Santo operou, o Espírito Santo agiu. O Espírito Santo é aquele que regenera o crente. Depois que ele regenera o crente, ele sela. Você sabe o que é algo selado? Um documento selado, algo que está selado, enquanto não há selo, não tem valor. Enquanto não tem selo, se você tem um documento do imóvel, do terreno, você vai ter que ir lá no cartório, e o cartório vai ter o que selar. E quando o cartório sela, é porque a partir daquele momento tem valor aquela documentação, aquele imóvel tem valor porque está documentado. Depois que você é regenerado, você nasce de novo, o Espírito Santo te sela. E o que quer dizer esse selado? Tu tens valor, tu és propriedade exclusiva de Deus e do Espírito Santo. Agora tu vais viver para as boas obras, tu vais viver agora para que o nome de Deus seja glorificado, tu vais viver agora para as boas obras. Quem pode levantar a mão? Aleluia. Quem foi que nasceu de novo? Se você nasceu de novo e foi regenerado pelo Espírito, você não pode andar como você andava, viver como você vivia, pensar o que você pensava e viver da forma que você andava. Agora é viver de novo, é viver uma vida nova, é mudar o caminho, é mudar a direção, é sair de alguns lugares e viver para Deus. Está selado. Aleluia. E mais uma coisa que eu quero dizer para você, irmão: quando um imóvel, quando uma casa, quando um terreno, ele não tem documento, ele não é selado, não tem dono. Cada um entra a hora que quer e faz o que quer. Mas depois que sela, não. Depois que sela, tem um dono. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Você tem dono porque o Espírito Santo te selou. Você tem dono porque você está selado pelo Espírito. Você tem dono, você tem dono. O teu dono é o Todo-Poderoso. Aleluia. Você hoje tem dono, você tem pátria. Nós iremos morar no céu. Estamos selados pela salvação. Oh, aleluia. O Espírito Santo entrou em nós.
estamos carimbados, estamos selados. O diabo está em derredor, o pecado está batendo de novo, o diabo está tentando entrar, mas aí está selado, tem a presença do Espírito, há um selo, o diabo não pode entrar. Talvez antigamente você caía possesso, endemoniado, mas hoje não pode mais. Mas por quê? O Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele é o intercessor, porque ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós precisamos, aleluia, de ajuda. Ele sabe que tem dia que estamos fracos, desanimados, e ele vem interceder por nós. O Espírito Santo é aquele que nos completa. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais? O Espírito Santo, ele produz frutos espirituais em nós. Quando o Espírito Santo está em nós, ele produz frutos, ele produz amor em nós, ele produz alegria em nós, ele produz paz em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele produz esses frutos de alegria na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 5, 22 a 23, quando a Bíblia vai nos falar dos frutos do Espírito: gozo, paz, mansidão, temperança, domínio próprio. A Bíblia está nos dizendo todos esses frutos o Espírito Santo produz em nós. Então o Espírito Santo em nossa vida, irmãos, não tem como não ser diferente. Jesus, o Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele mora em nós. Nós vamos sendo modestos, mais tranquilos, mais mansos, né, irmãos? O Espírito Santo vai nos transformando. Nós não podemos achar que vamos viver todo o tempo com aquela vida de ser uma pessoa explosiva, ser uma pessoa que resolve tudo do seu jeito, tudo à base da espada. Nós aprendemos com Pedro, depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro mudou o seu comportamento. Pedro passou a ser um homem temperado, Pedro passou a ser um homem pacífico, amoroso, persistente, diferente, pregador com ousadia. Então o Espírito Santo, ele faz essa mudança em nós. Você pode até ser uma pessoa de temperamento forte, mas agora o Espírito Santo vai trabalhando em você, aleluia, e você vai sendo mudado, transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também, irmãos, ele faz o quê? Ele coloca dons espirituais sobre as nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Aleluia. Os irmãos podem até conferir esse texto. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11, que a Bíblia vai nos falar, aleluia, sobre os dons do Espírito. Glória a Deus, que esses dons do Espírito o Senhor concede à sua igreja, o Senhor concede ao seu povo. Então, nós podemos refletir, marca lá esse texto para você ler. Quando nós observamos que o Espírito Santo, é impossível viver sem o Espírito Santo. O crente viver sem o Espírito Santo, irmãos, é como alguém tentar acender uma lâmpada sem eletricidade. Não tem como. Não tem como. O Espírito Santo, ele não é só um amigo. O Espírito Santo, ele é um amigo
indispensável. É você dizer: eu não posso viver sem o Espírito Santo. Eu não posso ser crente sem o Espírito Santo. Eu não posso ser crente sem a presença do Espírito Santo. Você vai voltar para casa, vai interiorizar isso dentro do seu coração. Dizer: eu não posso ser crente se eu não tiver o meu amigo Espírito Santo comigo, que me ajuda, que me fortalece, que me dá força, que me guia, que me consola. Nós precisamos aprender que esta obra que o Espírito Santo faz em nós, é impossível viver sem a presença do Espírito Santo. Agora nós já estamos chegando para a aplicação. Nós vamos aprender, meus irmãos, nesta noite. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? A gente tem uma mentalidade acerca de ser cheio do Espírito Santo. A nossa mentalidade acerca de ser cheio do Espírito Santo é que a gente diz assim: Espírito Santo vem sobre mim e me enche. Eu quero transbordar. Eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim, me encha. Eu quero ser cheio. Mas se eu te disser que não é assim. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo não é receber mais dele, mas é a gente dar mais de nós a ele. A responsabilidade para você ser cheio não é do Espírito Santo. Você pode analisar e olhar para dentro de você hoje e dizer: eu estou cheio de quê? O que é que eu estou cheio? Você consegue, irmãos, entenda isto. Você consegue encher este copo além do seu limite? Você pode? A igreja está me ouvindo? Diga amém. Você pode encher esse copo além do seu limite final aqui? Não. Mas se você quiser encher esse copo, você vai o quê? Esvaziar-se. Você vai liberar espaço no copo. Quando você libera espaço no copo, aí você pode enchê-lo novamente daquilo que você quer. Ou seja, nós precisamos dar mais espaço dentro de nós, para que o Espírito tenha mais espaço, o Espírito tenha mais amplitude dentro de nós. Então nós temos que ir tirando dentro de nós, vamos tirando a soberba, vamos tirando o orgulho, vamos tirando a frieza, vamos tirando a incredulidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Vamos tirando tudo que não presta, vamos tirando a ira, vamos tirando a inveja, vamos tirando tudo. Quando nós nos esvaziamos do que não presta, aí você pode vir quebrantado e dizer: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito, aí você vai dizer, depois que você deixa tudo isso embora, você diz: Espírito, enche a minha vida, enche mais, pois de ti, Espírito, enche o meu ser. Como é que você vai ser cheio se você está cheio de um monte de coisa que não agrada o Espírito Santo? Aleluia. Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo se o nosso coração está cheio de tanta coisa ruim?
Aleluia. Como vamos ser cheios do Espírito Santo se a nossa mente está cheia de coisas ruins, cheia de coisas que desagradam a Deus? Mas nesta noite nós vamos dizer: eu abro mão de tudo isto, eu abro mão das coisas ruins, eu abro mão dos acessórios, eu abro mão daquilo que não presta, e digo: Espírito Santo, entra na minha vida. Espírito Santo, faz morada. Ser cheio do Espírito Santo é abrir mais espaço dentro de nós, para que Ele venha habitar. Quando nós abrimos mais espaço, Ele vem e faz morada em nossa vida, e nós somos dominados por Ele. Louvado seja Deus para sempre. Quantos podem glorificar a Deus? Nós vamos entender, irmão. Se não houver esse esvaziamento, não vai haver avivamento. Ser cheio do Espírito Santo é buscar diariamente, se render diariamente, buscar a santificação e a comunhão com Deus. Ei, irmão, ser cheio do Espírito Santo tem que ter uma busca diária. Todo dia conversar com Ele, todo dia dar um bom dia para Ele. Benihim escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo. É um livro revolucionário, um livro poderoso. Porque, irmãos, todos os dias você dizer: bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu amigo. Espírito Santo ser comigo é ter comunhão com Ele. Ser cheio do Espírito Santo, viver cheio do Espírito Santo, é viver guiado, capacitado e frutificando espiritualmente cada dia. Aleluia. Fique de pé comigo, igreja. Aleluia. Você tem que entender que ser cheio do Espírito Santo é viver guiado pelo Espírito Santo, capacitado e frutificando. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito Santo. Atos 1,8 diz: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmão querido, precisa haver rendimento. Eu quero convidar a igreja a se render. Eu quero convidar você, a igreja do Senhor, a você nesta noite decidir dentro do teu coração, diz: eu quero a partir de hoje ser santo. Aleluia. Fecha os teus olhos e levanta as tuas mãozinhas. Você disse assim: Senhor, a partir de hoje eu quero ter comunhão contigo, comunhão com teu Espírito Santo. É você nesta noite dizer: eu quero ter intimidade contigo, Espírito Santo. Eu quero chorar na tua presença, eu quero ser o teu amigo. É você dizer: eu sei que tu és o meu amigo, mas eu quero da minha parte ser o teu amigo também. Eu quero ser cheio de ti, Espírito Santo. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. E você se render diante do Espírito Santo. Irmãos, rejeitemos nesta noite esta vida vazia. Rejeitemos nesta noite esta vida sem graça. Rejeitemos nesta noite esta vida de apenas de formalidade e aparência, mas que nessa noite nós venhamos nos render diante do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, enche a minha vida. Eu abro mão do meu eu, do meu orgulho, do meu achismo, e eu me lanço diante de ti, Espírito Santo. De você dizer: eu quero me consagrar para ti, Espírito Santo. De Jesus: eu quero buscar os dons do teu Espírito. Eu quero buscar a tua presença dia após dia. Eu quero ser mais cheio do teu Espírito.
Porque o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo é uma decisão tua. Ser cheio do Espírito Santo é uma decisão minha, uma decisão tua. É você se revoltar contra essa vida seca. É você se revoltar com essa vida sem alegria, sem gozo. E você dizer: eu quero transbordar a partir de então. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero buscar mais da tua presença. Eu convido o Ministério de Louvor para louvar a Deus aqui. E você de pé como você está. Você que é crente, servo de Deus.